que é que você teve, né? Que você conseguiu entender como essa visão de Bolsonaro aqui, Gustavo? Ele demorou a vir, porque ficou exatamente esperando o momento dessa extrema-direita aqui na Paraíba se rearticular, depois dela estar espedaçada Depois no de debate expulsar o Nilvan pra interno Santa entre Rita, né? eles. É Nilvan, é o Cabo, é o Valber, sem saber onde pisar, um indo para o canto, para o outro, ao mesmo tempo que é um processo de distribuição dos municípios, é também aquele mesmo lote que a gente conhece das oligarquias, tu vai para lá, tu vem para cá, fizeram isso de um formato diferente, tentando ampliar o poderio. Ele achou que a questão estava resolvida, chegou aqui, viu que continuam divididos e sem espaço, não é a mesma força que o bolsonarismo já teve na capital em eleições diferentes, por isso ele fica nervoso e arengando com os dele mesmo, como mais e pior do que ele já fez em outros momentos. Então isso diz do desespero da extrema-direita na nossa capital. Então, esse comportamento de Bolsonaro, na sua opinião, é sintomático em relação à queda de popularidade. Sim, não só aqui, mas no país inteiro. Tem a informação? Boa, boa. Vamos agora para mais um detalhe que a gente queria comentar. Na sua opinião, avaliando agora o governo Lula, né? Vamos para o paralelo. O Lula está chegando aí, chegou agora com 1 ano e 4 meses, né, desse novo mandato. Uhum. O senhor se decepcionou mais ou, na sua opinião, o Lula superou a expectativa? Quando Lula foi eleito, uma das coisas que eu fiz questão de dizer publicamente em reuniões do PSOL foi que não seria fácil reconstruir depois do desmonte que foi feito por Bolsonaro nos últimos anos. Principalmente com o poder que ainda existe na mão do Centrão, que nada mais é do que uma direita que se movimenta independente de quem tiver no poder. Centrão não é uma coisa apartada de direita e esquerda. Centrão é a direita que está com Lula, que está com Dilma, que está com Bolsonaro, que teve com Temer, que teve com Fernando Henrique. Centrão é esse grupo de oportunistas de direita que está com qualquer um para tirar o seu. Esse é o Centrão. Então essa turma ainda tem um papel muito grande, tensiona e chantageia o governo Lula a todo momento. Então isso dificulta passos mais largos. Isso faz com que aquele programa de governo que nós construímos, nós PSOL, junto com o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Rede e tantos outros partidos, não seja implementado na velocidade que nós gostaríamos. Isso é fato. Isso não está em discussão, isso a gente reconhece. Mas, ao mesmo tempo, se antes tinha acabado em determinados setores e derrubado em outros a quantidade de concurso público, eles retornam a acontecer. O funcionalismo público volta a ter aumento salarial, por mais que algumas categorias obviamente, sempre queiram mais, mas se compara com antes, passam a ter. Você já vê a discussão de novos institutos federais, inclusive aqui no Paraíba. Né? Então, você percebe essa mudança acontecer, novos hospitais, mais recursos para determinadas políticas públicas. É o governo que eu gostaria? Não, o governo que eu gostaria era um governo do PSOL. Um governo que conseguisse estar à frente desse processo, implementando já no primeiro ano o que foi toda a proposta de campanha. Mas a gente sabe que a política não é desejo. A política ela é um processo de articulação e de construção conjunta. E eu não tenho dúvida nenhuma que a única pessoa que é capaz hoje de articular do centrão à esquerda é o presidente Lula. E por isso, esse pouco perto do que foi implementado ou discutido em campanha eleitoral é possível de ser implementado. Se fosse qualquer um outro, eu acho muito difícil que mesmo essas questões tivessem sendo executadas. Você acha que o governo Lula é um governo de centro ou de esquerda? É um governo de centro-esquerda, porque ainda consegue movimentar esse setor para implementar essas políticas que estavam paradas de tempo atrás. Não dá para a gente dizer que é um governo de esquerda, mas também não dá para a gente dizer que por conta dessa faca do centrão no pescoço é um governo de direita. Então eu diria que é sim um governo de centro-esquerda, é essa base de sustentação que vem sendo fundamental para esses avanços que a gente tem tido em 1 ano e meio. Veja que a gente teve, em 4 anos de desgoverno Bolsonaro, destruição de questões centrais da Constituição Federal de 88, no Sistema Único de Saúde, na Previdência, na educação. Então é uma jornada difícil, foi uma década para conquistar, digamos assim, se a gente considera a reabertura, né, a luta contra a ditadura, processo de redemocratização, luta por diretas, Constituição de 1988. Só que não foi só isso, né? Nós tivemos depois aí, décadas para frente, um processo de avanço dessas políticas. Veja, a gente falava no começo aqui da minha profissão.
Nós, assistentes sociais, estamos presentes nas diferentes políticas públicas, como a gente disse aqui no primeiro bloco. Mas um dos espaços onde nós temos o maior número de profissionais é na assistência social. Lá, nós tínhamos, antes do desgoverno de Bolsonaro, implementado uma política nacional de assistência social. E, junto com ela, uma norma operacional básica e toda a linha de recursos humanos que envolve essa discussão. E começava a acontecer, mesmo com salários precários, concurso público nas diferentes prefeituras da Paraíba e do Brasil inteiro. E os centros de referência especializados de assistência social e os centros de referência de assistência social, esses dois espaços extremamente importantes no que tem de mais vulnerável da nossa população, das necessidades do nosso povo, começava a ser construído. Hoje você tem esses centros, muitos deles precarizados, fecharam na época de Bolsonaro e muitos concursos públicos deixaram de acontecer. Então agora, nesse governo Lula, nós temos aí também uma tarefa de reconstrução. E aí você não está aqui falando de um direito de uma categoria de assistentes sociais. Você está falando de uma política pública para atender esse povo. Imagina uma criança que é vítima de violência sexual, ela vai ser atendida dentro de um CREAS, e naquele momento ali ela começa um processo de atendimento em uma questão que é extremamente difícil e delicada, e em menos de um mês um profissional ele muda para outro espaço porque consegue passar no concurso público ou porque consegue um emprego melhor para a sua sobrevivência. Então, se você tem concurso público, se você tem salários dignos, você tem uma equipe que ela vai ficar mais tempo, ela vai estar mais formada, ela vai atender melhor a população. Então, o efeito daqueles 4 anos de desgoverno é devastador para o nosso povo. Agora, tem um outro ponto que eu queria também comentar. A própria ausência do presidente Lula aqui na Paraíba. A gente viu que ele tem ido a Pernambuco. Ele chegou a vir aqui, mas não chegou a discursar, né? Ele teve aqui algumas agendas, mas ele aproveitou para discursar apenas em Pernambuco, né? E recentemente também ele esteve em Pernambuco. Tem achado um desrespeito de Lula com a Paraíba, não? Não, Henrique, eu entendo que é a mesma situação que a gente falava antes do Bolsonaro, tá? Porque existe uma incerteza muito grande do que vai ser o Partido dos Trabalhadores no processo eleitoral aqui na capital. E isso também tem a ver com as relações que existem com o Centrão e com outros partidos do campo popular. Como se posicionar publicamente em um espaço como esse, em um momento onde para eles é extremamente delicado, não é simples. Então esse cuidado é importante para a decisão deles. O que eu gostaria muito, e a gente no PSOL tem buscado isso, é ter uma candidatura unitária do PT e do PSOL para enfrentar essas candidaturas, essa divisão da direita. A direita está dividida com várias candidaturas e se nós temos uma candidatura do campo popular unitária, nós temos condições totais de ir a um segundo turno e ter uma viabilidade eleitoral. Então, o projeto, na sua opinião, do pessoal seria interessante uma união de forças, de vocês com o PT. Isso é o que ele queria, mas só acha que vai acontecer isso mesmo? Não acho. E não é o melhor para o pessoal. Tá? A gente ter essa candidatura unitária em um momento como esse, talvez não seja o melhor para o pessoal. Se o pessoal for o único candidato da esquerda na capital, vai ser a maior votação do pessoal na capital e vai impactar muito na chapa de vereador, onde eu sou pré-candidato a vereador na capital. Só que eu não quero para a nossa cidade só o melhor para o pessoal e para a minha pré-campanha. Eu quero o melhor que eu entendo que é para a cidade. E o melhor para a cidade, o melhor para essa disputa com a extrema-direita é PT e PSOL unidos para fazer esse enfrentamento aqui na capital. É interessante essa leitura. Interessante demais. É uma visão como se assim, o meu partido, ele só teoricamente tem uma boa viabilidade se tiver com o PT junto, o PT numa disputa, né? Agora, você se sente representado, por exemplo, vou ter que fazer essas perguntas. Cida Ramos e Luciano Cartacho? Você enquanto militante político e tudo, você vê Luciano Cartacho ou Cida, para onde o PT pode ir? Quando a gente faz uma unidade, a gente está em um processo de debate e de ceder, onde a gente não tem 100%. Se a gente tivesse 100%, a gente estava no mesmo partido. Ou o Cida Cartacho estava no PSOL, ou eu estaria no PT. Eles estão lá e eu cá, porque a gente tem diferenças. Mas uma unidade, você vai ter que baixar o muro. Mas eu nunca escondi que nessa discussão do PT, eu estaria muito mais tranquilo para fazer campanha numa candidatura de Cida Ramos, já que nós tivemos uma gestão de Cartacho que não foi no Partido dos Trabalhadores, ao contrário, onde a esquerda mais precisava, ele traiu essa esquerda, e agora voltou quando o Lula estava mais fortalecido. Isso então me sentiria muito mais confortável
com a assistente social Cida Ramos, que é deputada estadual, da mesma profissão que eu, fazendo essa construção junto com Celso Batista, que é o meu pré-candidato a prefeito aqui na capital, servidor do TJ, um companheiro aguerrido, também presidente do Partido Socialismo e Liberdade aqui na capital. Mas essa decisão cabe ao PT. Ao pessoal cabe dizer, nós queremos uma unidade do campo popular.